É claro que o Gustavo Lima é inocente. Que absurdo, um homem daquele lindo, maravilhoso. Não precisa disso, porque ele já é muito rico, falou minha mãe na hora do café. Completamente apaixonada, cega. Não sei se isso é verdade, se é mentira, não sei nem do que se trata. Mas o fato é que quando nós estamos apaixonados por uma ideia, por uma pessoa, nós não conseguimos ver os fatos. Acontece comigo, acontece com ela, acontece com todo mundo. Com relação a homem, amor, por exemplo, muitas e muitas vezes nós dizemos assim: ah, fulano de tal me enganou. Disse que era uma pessoa, falou pra mim que era desse jeito, mas ele é outra pessoa. Muitas vezes a pessoa não falou nada. Eu criei uma ideia sobre aquela pessoa. Eu lapidei uma ideia com base no que eu estou necessitando. E quando as coisas vão acontecendo com o passar do tempo, eu vou vendo uma realidade que eu não queria ver. E eu vou dizer que a culpa é do outro. Mas não, eu estava completamente apaixonada por essa ideia e sem querer ver os fatos. Tem pessoas que se apaixonam por políticos. E aí vão dizer assim: isso é uma conspiração, ele é inocente, ele nunca fez isso. Só que a pessoa tá cheia de apartamentos, iates, prédios, os filhos ricos, e não dá para construir tudo isso só com o que ele recebia, né, gente? Vamos ver os fatos? Vamos acabar com as paixões? Difícil, é uma missão difícil acabar com as paixões. E assim como a gente se apaixona por políticos, por homens, por cantores, nós nos apaixonamos por uma ideia. Por exemplo, nasci para ser pobre. Ser rico é uma coisa muito feia. E às vezes nós não dizemos isso, que ser rico é feio, que é uma coisa asquerosa, que não é uma coisa de Deus. Mas nós temos isso entranhado dentro da alma. Quando eu tenho isso entranhado dentro de mim, no meu subconsciente, eu fico numa luta que eu quero ganhar dinheiro, eu trabalho, eu me esforço, eu faço de tudo, crio coisas, mas eu não consigo, eu me saboto. Porque no fundo, eu acredito que isso é errado, é uma ideia, é uma paixão muito ruim. Normalmente as paixões, elas não são boas, porque elas nos impedem de ver fatos. O que é real, né? O que é real nisso tudo? E foi assim que eu parei de gostar de futebol. Foi assim que eu parei de tomar partido de um determinado partido. Porque eu fui vendo que as coisas não são bem assim. Não são tão verdadeiras, não são tão reais. E quando eu tiro o poder dessas ideias, que eu preciso de um time de futebol, que eu preciso de um partido político, que eu preciso de um político para ser feliz, de um homem, eu trago esse poder para mim. Eu tiro essas paixões do mundo e trago essas forças, esses poderes para mim. É menos perturbador. Eu vou me decepcionar menos. Acontece essas paixões com padres, com pastores. Tudo que você bota uma paixão, cuidado, porque provavelmente você vai se decepcionar. E vai se decepcionar por quê? Porque está colocando paixões em seres humanos. Nós, seres humanos, somos falhos. É muito melhor não criarmos tantas expectativas. A gente coloca paixões em professores, em amigos. E quando nós nos decepcionamos, a gente fica com raiva, né? Um ódio que aparentemente é um ódio do outro, uma raiva do outro porque ele me enganou. Mas no fundo, eu sei que a raiva é de mim, porque eu criei expectativas. Eu fiquei vendo uma coisa que não existia. Ah, mas ele era assim. Não era. Você criou expectativas. Você colocou suas carências, projetou seus desejos, coisas naquela pessoa, naquela situação, naquela ideia. E não era bem assim. Esse vídeo, ele serve muito pra mim, claro, como todos os que eu faço. Porque esse mundo, ele é muito sedutor. Ele é feito de coisas apaixonantes pra gente se apaixonar mesmo e perder a noção da realidade. Ao mesmo tempo que o mundo faz isso, ele tá querendo que a gente acorde. Que a gente acorde pra vida. É tipo assim, vamos ver, né, se ela tá esperta, vamos ver se ela tá ligada. E muitas vezes, muitas coisas passam batidas. É apenas uma paixão. Com o tempo, com as vivências,
a gente cai na real e vê assim, nossa, não era bem assim, né? Vamos nos refazer? O importante disso tudo, quando a gente acorda de um delírio, de uma hipnose, é tirar uma lição disso. O que foi que eu aprendi? O que foi que eu aprendi com essa experiência? Eu preciso errar nisso de novo? Ou eu realmente aprendi alguma coisa? Quanto aos homens, quando eu for conhecer alguém, não seria melhor escutar bastante, conversar, passar um tempo para tentar ver um pouquinho da realidade do outro? Conversas esclarecedoras, observações. Normalmente nos encontros a gente fala muito, observa pouco, escuta pouquíssimo. E aí não dá pra ver o que realmente é o outro. Não dá pra sentir um pouquinho, né? Completamente eu acredito que a gente nunca vai descobrir quem é o outro. Mas dá pra sentir. Políticos, será que esse político é isso tudo mesmo? Ou será que ele tá pegando criancinhas no colo, tirando foto com bichos só porque sabe que vai ganhar um monte de candidatos? Se você estiver atento para si, quando eu me vejo, quando eu me sinto, eu vejo um pouquinho do outro, eu consigo perceber um pouquinho da realidade. Mas se eu vou que nem uma louca para todas as situações, eu me apaixono, eu sou muito intensa, eu não presto atenção em nada, eu vou curtindo a vida na maior, sem observar. Então, ainda vou sofrer muito com as paixões, seja por pessoas, seja por ideias. Às vezes a gente tá num trabalho, tá num relacionamento, tá vivendo ali com a família na base da porrada, mas você se acostumou com a ideia, você comprou, você se apaixonou pela ideia de que a vida é isso mesmo e que você tem que passar por isso. Mas não tem karma no mundo que justifique isso, não tem nada que justifique isso. Porque se você parar para pensar um pouquinho, você vai pensar assim: se meu pai humano, se minha mãe humana gostariam de me castigar a esse ponto, para eu passar por tudo isso, ou isso que eu tô passando, são coisas que eu criei com as minhas ações. Pensamentos geram sentimentos que geram ações. Quais são os seus pensamentos que estão gerando essas ações, que estão criando essa realidade? Quais são as suas paixões? Paixões por vícios, pessoas, situações,